Olá, sejam muito bem-vindos aqui, mais uma manhã. Não sei como tá aí para vocês, mas aqui para mim tá um sol lindo. Mais uma manhã do nosso Desafio Empodere-se, daquelas mensagens matinais que vão te ajudar a se conectar com a sua própria força interior e viver melhor. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a doutora Valda Paz, do canal Terapias Naturais e Vida Saudável. E nós estamos num desafio de 100 dias, 100 mensagens matinais, e fica sempre um exercício para você que vai te ajudar a conectar com a sua força interior. Essa força que todos nós temos e muitas vezes nós nos desconectamos dela e ficamos assim, sem energia, mais fracos, a nossa qualidade de vida fica prejudicada. Então, se você está chegando aqui agora e quiser acompanhar os outros dias, os vídeos estão no IGTV, você pode ir lá e acompanhá-los. E já aproveita, compartilha essa live com outras pessoas, né, que possam se beneficiar dessas mensagens e possam ter uma melhor qualidade de vida e ter mais saúde, né? Afinal de contas, saúde não é só a ausência de sintomas físicos de uma doença. Saúde também inclui a sua saúde mental, a sua saúde espiritual, certo? E vamos lá. E hoje o 24º dia, nossa mensagem de hoje é: dar um passo atrás não necessariamente significa regredir. A maioria de nós, inclusive eu durante muito tempo, pensava assim, que você dar um passo para trás significa algo negativo. Muitas vezes nós nos martirizamos quando precisamos tomar esse tipo de atitude, né? A gente está indo bem na direção do que a gente quer e opa, tem que voltar um pouquinho. A gente fica assim, nossa, isso daí, pronto, acabou tudo, não está mais dando nada certo. Mas não é assim. Nem sempre essa questão de dar um passo atrás é a nossa escolha. Às vezes a gente tem que fazer isso, é uma necessidade imperiosa que não depende de você. Mas ela pode ser, esse passinho atrás, uma ação necessária no seu processo, para você chegar a atingir aquela meta que você está buscando. Então tente enxergar esses movimentos, que não necessariamente vão em direção ao seu objetivo principal, como importantes para você conseguir pegar assim um fôlego, sabe? Você está precisando de um gás extra. Ou então, como aquele impulso. Quando você vai jogar um estilingue, né? Você não puxa, estira o elástico e daí solta. Então, como se fosse esse passinho atrás na sua meta, fosse aquele impulso para você saltar mais longe num futuro próximo. No desafio 22, né, que nós falamos, nós falamos do fato de você ter que lidar com as coisas boas e ruins no meio do caminho. E que elas vão passar, sejam boas ou ruins, elas vão passar. Porque isso faz parte do processo natural da vida. Mas é importante você se permitir ter esses momentos de recolhimento. Entende? Isso é fundamental na sua jornada. Você precisa aprender a enfrentar a sua própria vulnerabilidade, que muitas vezes vem à tona, mesmo o que você não queira, naqueles momentos que você menos está esperando que ela apareça, a sua vulnerabilidade aparece. Você precisa aprender a lidar com ela. Saber quando dar um ou mais passos para trás faz parte do amadurecimento. Esse amadurecimento quer dizer que você vai estar aprendendo a lidar com isso também, a lidar com o fato de que nem sempre você vai para frente o tempo todo. Você vai ter momentos que você vai dar um passinho para trás para tomar fôlego, para ter aquele impulso para chegar mais longe no futuro e tá tudo certo, não tem problema não. Eu, particularmente, sempre precisei conviver com uma tendência pessoal que me levava aos extremos da minha vida, né? O famoso, assim, que a gente já escutou muito, ou é tudo ou é nada. Eu tinha o hábito de ser assim. Agora eu me policio para que isso não aconteça mais. Ou pelo menos que aconteça com menos frequência, né? Quando eu me dei conta que eu tô nesse piloto automático, opa, para, respira, analisa a situação, né? Então, nessa fase que eu vivia nesse piloto automático famoso tudo ou nada, se por qualquer motivo eu demonstrasse um pequeno sinal de regressão, né? Se em algum sentido eu percebesse que alguma coisa estava fora do que eu tinha idealizado, eu já me colocava no extremo da negatividade, né? De dizer assim, pensando, foi um fracasso, não deu nada certo, cara, tá dando isso aqui errado, então pronto. Então, isso aqui é um sinal que não é para continuar, entende? Assim, já desanimava total. E
por consequência, eu invalidava todos os esforços que eu já tinha feito até aquele momento. Tudo que eu já tinha trilhado, tudo que eu já tinha conseguido, por mais que eu estivesse próximo da minha meta, mas tinha saído alguma coisa errada, era o suficiente para me dizer que nada tinha valido a pena, entendeu? Desprezava totalmente tudo. E ficava me culpando, né? Porque estava naquele estado, porque se não tinha dado certo é porque eu tinha feito alguma coisa errada, porque eu, como se tudo dependesse de mim. Eu já tenho consciência de saber que não é assim, nem tudo depende de mim, eu não sou o centro do universo. Tem coisas que não dependem de mim e eu preciso aceitar isso. Preciso conviver com isso da melhor maneira possível e tirar as lições positivas que isso traz para a minha vida. Esse tipo de comportamento, né, do famoso tudo ou nada, de não querer dar um passo para trás para poder seguir adiante com mais fôlego e mais energia, já me fez desistir assim de diversas coisas, inclusive de coisas que sim eu considerava importantes, mas que eu deixei para trás por conta de um pequeno retrocesso, ou assim, de uma atitude que eu considerei errada. E daí eu joguei coisas pro alto que como se nada mais pudesse ser feito, entendeu? Não tivesse conserto. Era aquela coisa assim que deu errado e pronto, não tem como consertar. E não é assim. Nós temos uma tendência a fazer isso quando a gente está nesse modo assim, do tudo ou nada. Porque nós não vemos as nuances no meio do caminho. A gente só quer daquele jeito, daquela forma, naquele molde. Se sair alguma coisa diferente, pronto, acabou com tudo, entendeu? E hoje não, hoje eu já tenho consciência de que a vida ela é feita de momentos bons e de momentos ruins. Tem momentos que tudo vai fluir, que as coisas vão bem, vão fluir da maneira que eu pensei, que vai estar tudo no flow. E tem momentos que não, que vai parecer que eu não estou saindo do lugar, vai parecer que as coisas estão completamente enroscadas, vai parecer que eu estou num beco sem saída, entendeu? E nesse momento, mais que tudo, é preciso dar esse passinho atrás, ter o discernimento de dar esse passinho atrás, de respirar, de abrir bem, oxigenar os meus pulmões, as minhas células e dizer, tá, o que eu posso fazer agora? Qual vai ser o caminho? Tá, não era isso que eu queria, estou aqui, mas não focar no problema, focar na solução. O que você pode fazer para contornar essa situação, entendeu? Um passo atrás, ele não é necessariamente que coloca tudo a perder, aquela necessidade que você tem que se dar um tempo para respirar, um tempo para colocar as ideias em ordem, um tempo para traçar um novo GPS para você. Você não está colocando tudo a perder, você está só se dando um tempo para decidir uma nova rota para você. Imagina, se cada vez que você pegasse um caminho errado, você se aborrecesse. Vamos supor, você quer ir para uma festa e tal, botou o GPS não deu o caminho certo, não saiu tão bem como você queria, não vou mais para lugar nenhum. Você já pensou quantas vezes você perderia oportunidades? Se você simplesmente se aborrecesse porque não estava indo para o lugar certo. Então, nessas pequenas coisas você tem discernimento para simplesmente traçar uma nova rota. Então, você precisa ter discernimento também para traçar uma nova rota em outras situações, não precisar só ficar se culpando de que as coisas não estão dando certo, que então se não está dando certo, então deixa pra lá, também não quero mais, entendeu? Você dê esse passo atrás, se dê um tempo para respirar e trace uma nova rota, se for necessário, e siga adiante, né? Porque para mim, na minha opinião, a pior parte dessa situação, assim, de que você fica enroscado, que acha que não tem saída, então deixa tudo para lá, é que vai criar pensamentos negativos na sua mente. Vai fazer com que você entre ali num looping, num círculo interminável de que você mesmo vai alimentar seus medos e incertezas. E vai se afundar cada vez mais num buraco onde nada parece ter sentido. Tudo para você vai parecer assim, algo que não tá dando certo, não tem mais esperança, então caramba, se eu já fiz 2 vezes 2 coisas diferentes não deram certo, então também não tento mais nada, é porque eu tô fadada ao fracasso, deixa pra lá, eu não vou mais tentar nada na minha vida, entende? Isso é das consequências negativas que você pode ter de não querer dar esse passinho atrás, esse respirozinho que você precisa. Mas é preciso e é importante respirar fundo, acalmar sua mente,
como a gente falou no desafio 23, aquele caldeirão de pensamentos e sentimentos que está ali na sua mente, você precisa acalmar esse pensamento, respirar fundo, tomar um tempo, se conectar com você mesmo e saber que, de alguma maneira, um passo para trás, na verdade, pode estar salvando a energia que você vai precisar lá no futuro. Entende? É mais ou menos, lembra das maratonas? Os maratonistas, eles começam, sai aquele arranque e depois ele mantém um padrão. Ele não fica o tempo todo despendendo toda a energia dele. Ele mantém um padrão e guarda aquele respiro, aquela energia já pro final, né? Quando ele tá lá no finalzinho, aí ele dá aquela arrancada. Se ele gastasse toda a energia no meio do caminho, se ele não guardasse fôlego, ele ia conseguir dar essa arrancada no final para ganhar? Não. Então, muitas vezes é isso. Esse passo atrás que você precisa dar na sua vida diária, ele está salvando a sua energia para aquele momento que você vai precisar aplicar ela no futuro. Certo? Então, sabe aquela história, né, que sempre diz que dar um passo atrás pode ser útil para dar dois na frente? Mais ou menos por aí. Você já deve ter ouvido essa história ao longo do tempo. Então, não encare esses momentos negativos como realmente negativos, como totalmente 100% negativos, como se eles fossem só uma coisa ruim. Não, a gente faz parte da nossa vida. Muitas vezes a gente vai precisar sim dar esse respiro para continuar a nossa caminhada, dar essa renovação do gás, renovar o ar nos nossos pulmões para a gente continuar na nossa caminhada. E, muito importante, não se culpe por isso. Não é que você fez alguma coisa errada, não é que a sua maneira de fazer está errada, não é porque a sua vida é ruim. Não, faz parte do processo. Faz parte do processo, muitas vezes, dar essa pausa e seguir adiante renovado, com mais gás, com mais energia, né? Então, gente, essa era a mensagem de vocês hoje. Dar um passo atrás não significa necessariamente regredir. Fica o exercício para vocês hoje. Avalie até que ponto você está desistindo das situações só por não querer dar um passo atrás. Se você realmente, essa situação era inviável, ou se você simplesmente não quis dar um passinho atrás, desacelerar um pouco, respirar e seguir em frente. Pensa nisso, avalia até que ponto você está desistindo de coisas que são importantes para você, que você realmente vê valor e vê que elas são viáveis, simplesmente porque você não quer desacelerar um pouco e dar esse passinho atrás. Não quer tomar esse tempo para respirar. Está naquele modo automático do tudo ou nada, certo? A vida da gente, como eu falei no outro desafio de ontem, não é linear, então não dá para ser tudo ou nada. Existe o nada, um pouco mais, um pouquinho mais. Você vai nas escalas até chegar no seu tudo. Então, vamos lá. Nada de desistir porque precisa dar um passo atrás. Nada de desistir porque precisa tomar um respiro, oxigenar aí os pulmões e seguir em frente, certo, gente? E essa era a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Vou pedir um favor para vocês, compartilhem com outras pessoas essas lives. Me ajudem a levar essa mensagem a mais pessoas para que elas também possam se conectar com a sua força interior. De repente, alguém em algum lugar está pensando em desistir de tudo pelo qual trabalhou até hoje, simplesmente porque está achando que não fez algo errado, que não tem mais conserto. De repente ela está precisando ouvir isso, que ela só precisa dar um passinho atrás e respirar. Então, compartilhem com outras pessoas para que elas também tenham acesso a essas mensagens, para que elas possam se conectar com a força interior que elas têm e que elas possam viver melhor. Amanhã nós já vamos para o nosso 25º dia. Quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo hoje, todos os que estão assistindo esse vídeo gravado no IGTV. Eu fico muito feliz em tê-los aqui comigo, em saber que eu estou conseguindo contribuir, ainda que seja com um grãozinho de areia na vida de vocês. Tenham todos um ótimo sábado. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã.